Olá, eu sou a doutora Vanessa Garcia e nós vamos falar hoje sobre dislexia. A dislexia é um transtorno de aprendizagem bem mais comum do que às vezes as pessoas imaginam e que pouca gente conhece. Nós não temos às vezes o número exato porque nós não temos todas as crianças, as pessoas disléxicas diagnosticadas adequadamente. Mas nós temos muitas histórias e vemos muitas pessoas que têm e que sofrem com as dificuldades advindas, né, da dislexia em silêncio, quieto, sem que ninguém saiba. A dislexia é um transtorno de aprendizagem, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, é uma questão genética, já vem aí já de formação, e ela é específica nas questões, nas habilidades, nas competências para leitura e compreensão de textos. Normalmente, o que a gente vai ter? Uma criança, o adulto, né? A criança, ela tem QI normal, inteligência, capacidade intelectual está normal ou acima até da média. Normalmente ela tem, assim, ela pode ter questões de aprendizagem adequado, professores, os instrumentos, a situação para aprender a ler e escrever tudo corretamente, tudo adequadamente, só que com dificuldade não aprende. E aí fica, mas por que essa criança não aprende a ler? Porque ela tem uma dificuldade já de formação, aonde ela, na hora de codificar, decodificar ali, de fazer o reconhecimento das palavras, ela vai ter dificuldade. E isso parece algo simples, mas dentro de um contexto social, onde a leitura é algo assim totalmente necessário, né? Assim, o que termina acontecendo? Essas crianças terminam tendo uma dificuldade muito grande de adaptação ao ambiente. Então, na escola, né, chega um momento que é a hora de todo mundo aprender a ler. E aí, o que acontece com o disléxico? Os colegas estão indo e ele está lá com dificuldade, não consegue um resultado tão adequado quanto os demais colegas. Ele vai com mais dificuldade, e ele fica muitas vezes inconformado, né? E a gente vai ver que muitas dessas crianças vão acabar desenvolvendo assim muitos transtornos emocionais também, porque aquela questão assim, eu sou burro, eu não aprendo, eu não consigo, eu não dou conta, porque teoricamente ele sente que poderia fazer, mas por que não pode? Né? Por que ele não consegue? Então os outros estão evoluindo e ele não. E aí ele começa a acreditar que não dá conta, que não consegue, e aí vai toda essa parte aí de um sofrimento psíquico, acompanhado de lutas escolares, dependendo da forma como os professores se relacionam com essa criança, como corrige, como chama atenção, o bullying dos colegas, porque muitas vezes está mais atrasado, tem mais dificuldades para perceber algumas coisas, tal, e termina que na hora de fazer o trabalho em grupo ninguém quer fazer com aquele, né? Porque ele tem mais dificuldade, e aí vai indo, quer dizer, vai seguindo uma vida assim mais difícil. E o que a gente pode estar fazendo para melhorar isso, né? Para poder amenizar? A primeira coisa é a gente ter um olhar, né? A família, o professor, ter um olhar para perceber que essa criança tem uma dificuldade que está diferente. Porque, como eu disse, ela tem tudo para aprender. Não é que ela tenha uma dificuldade intelectual ou algo assim. Não, ela tem todas as condições favoráveis para aprender e não aprende. Então, vamos dar uma olhada? Dá para perceber já de pequenininho? Na fase de pré-alfabetização, a gente já pode perceber a criança disléxica, ela costuma ter um atraso na linguagem, um vocabulário mais pobre, mesmo assim, dentro do ambiente que ela está, o vocabulário da família, o dela é inferior às pessoas que estão ao redor dela.
ela tem uma dificuldade para percepção de rima, de aliteração, perceber que uma palavra termina parecido com a outra, sabe? Igual a outra. Então, emoção termina igual coração. Ela tem uma dificuldade grande com isso, para segmentar as palavras, né? Falar as palavras por pedacinhos. E ela termina tendo, assim, a gente pode ter essas características e não vir a ser um disléxico, mas se a gente vê essas características na fase de pré-alfabetização, ou uma dificuldade de atenção também costuma acompanhar, a questão de ter um pouquinho de dificuldade com lateralidade, com direita e esquerda. Então, quando eu tenho todo esse conjunto, eu posso já começar a considerar uma criança de risco para dislexia. Eu não sei ainda exatamente se ela tem ou não, mas a hora que começa a alfabetização é que eu vou começar a descobrir aí, vou confirmar esse diagnóstico, né? Só que se eu percebo antes, eu começo a trabalhar com essa criança já, essas dificuldades dela, eu já começo a trabalhar anteriormente. E aí eu teria condições de amenizar bastante esse processo de aprendizagem desse disléxico, né? Bom, a dislexia é um transtorno de aprendizagem, é um transtorno de neurodesenvolvimento. A gente tem como amenizar os efeitos dela, tem como trabalhar com ela para ela não ser um transtorno tão assim marcante, significativo assim de uma forma negativa para a criança. E a forma como nós temos para fazer isso é descobrindo o quanto antes as dificuldades que essa criança pode estar passando, ter compreensão com essa criança e buscar o tratamento, as terapias, as condições de aprendizagem adequadas para essa criança. Então, nós podemos sim fazer muito e ajudar muito a quem tem dislexia, mas a primeira coisa é identificá-los. E assim a gente pode amenizar o sofrimento de um monte de crianças que têm sim histórias sofridas de aprendizado, de escola, por conta, às vezes, da falta de informação. Mas com jeitinho, com informação, a gente pode fazer muito pelos nossos disléxicos aí, Brasil afora, né?